Podem se assentar, meus queridos. Graças a Deus. Aqui estamos agora para refletir naquele momento importante também, não menos importante, do que a nossa adoração ao Senhor. Vamos refletir na sua palavra. Eu quero refletir com vocês num tema e num texto que eu tenho certeza que você já ouviu em algum momento da sua vida, ainda que talvez você não tenha ouvido ele por inteiro, mas em algum momento você já ouviu. E quando a gente vai preparar uma mensagem como essa, eu já comentei com os irmãos aqui em algum momento, que a gente pergunta para Deus: Senhor, mas outra vez, de novo, vamos repetir isso. E quando o Espírito Santo está na situação, quando ele confirma, nós sabemos que a palavra dele não volta vazia, independente se é de novo, se é outra vez, é a palavra dele. Graças a Deus. Eu quero ler com vocês. Pode colocar o tema da mensagem já, por favor? Isso, o tema da nossa reflexão dessa noite. Lucas capítulo 17, dos versos 11 até o verso 19. Lucas 17. Graças a Deus. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achegou ou não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Aleluia, graças a Deus. Como eu disse, um texto bem conhecido, mas também é a palavra do Senhor e é poderosa para renovar, para trazer novamente a lição, aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. E eu quero aqui ministrar sobre milagres, durante essas 3 quintas-feiras que aqui estaremos. Esse é o primeiro. Primeira coisa que eu quero contextualizar aqui é que Jesus, na maioria das vezes, aliás, em todas as vezes que Jesus operou milagres, praticamente nenhuma das vezes foi igual a outra. Jesus sempre tinha ambiente diferente, formas diferentes, palavras diferentes que eram usadas. Em alguns momentos, Jesus nem usou palavras, como é esse caso. Jesus não falou nada para ele: você está curado. Jesus não falou isso, nós lemos o texto aqui. Então, há um ambiente, há uma coisa em comum quando o milagre acontece. Eu, você, nós precisamos descobrir esse segredo. Há algo que acontece que move o coração de Deus, que move Jesus a fazer algo em meu favor. E nós vamos refletir sobre esse texto, sobre aquilo que aconteceu. Mas vamos lá. Primeiro, no verso 12, nós entendemos, que é bem claro no texto, haviam 10 leprosos. Veja aí, gente, o que a Bíblia está querendo dizer para mim e para você. Porque na maioria das vezes, eu já me peguei assim. Você vai dizer: pastor, eu não. Eu já entendi, tudo bem. Mas eu sim. Eu já me peguei lendo esse texto dizendo: leprosos, pessoas doentes, pessoas que tinham um problema sério, um problema grave, na sua pele, na sua saúde. Pessoas que, sim, eram muitas vezes separadas da sociedade,
e não só fisicamente, mas também moralmente separadas. Ninguém poderia chegar perto delas, ninguém poderia chegar perto de um leproso. E nós lemos esse texto, nós lembramos dos leprosos, obviamente. Lembramos de quem eram essas pessoas. É assim que a gente lê esse texto. Mas o que eu quero que nós entendamos aqui nessa noite é o seguinte, meu irmão, minha irmã, esses leprosos somos nós. Quando eu começo a ler o texto, vendo que essas pessoas sou eu, porque eu não sou leproso, mas um problema você tem, um problema eu tenho, há algo em mim que precisa do Senhor. Se eu pedir para você levantar a mão, quem precisa do Senhor em alguma área da sua vida? Alguns vão dizer, eu preciso. Assim como eu. Meu irmão, o mais sensato de todos vai dizer, eu preciso do Senhor em todas as áreas da minha vida. Porque eu sei que tem áreas que está bem hoje, mas pode não estar amanhã. Está tudo certo hoje, mas pode não estar amanhã. Eu sei que tem áreas que não está bem hoje, eu queria que estivesse. Eu preciso do Senhor nela. Quando eu leio um texto como esse, somos nós, meus irmãos. O problema deles era a lepra. Alguns poderiam até dizer, quem me dera fosse um problema só na minha vida. Só um problema. O problema deles era só um. Era difícil, era complicado, gerava muitos outros problemas, mas era só um. Curou, resolveu, acabou os problemas. Mas nós temos muitos problemas, absolutamente muitos problemas. Se você cair em si, verdadeiramente você vai encontrar muitas outras áreas na sua vida que precisam do Senhor. Então nós estamos chegando num consenso aqui. Cada um desses 10 leprosos tinha uma história. Cada um desses 10 leprosos tinha uma forma de ver Jesus. Cada um desses 10 leprosos tinha uma criação, uma fé. Eu não sei como foram criados. Assim como cada um de nós aqui temos uma história. Cada um de nós tem a sua experiência com Deus. Cada um a sua forma de viver, seus costumes. Porém, aquilo fazia com que eles estivessem unidos. A dependência de um milagre uniu aqueles 10 leprosos. Estavam juntos. Sabe, meus irmãos? Às vezes nós nos unimos aqui para estar em comunhão e buscar ao Senhor juntos. Mas na maioria das vezes nós nos reunimos como igreja porque nós temos problemas. Na maioria das vezes tem gente que vem na igreja porque ele tem problema. Ele não quer conversar com ninguém, não quer falar com ninguém. Ele só vê porque ele tem um problema. Enquanto nós estamos aqui exaustivamente falando, vamos nos reunir como igreja para ter comunhão. E tem gente que vem porque tem um problema. Tem uma situação a ser resolvida. Coloque-se no lugar, mas não no lugar dos leprosos. Coloque-se no seu lugar. Veja se você não é um desses leprosos aqui. Agora, entendendo que eu sou um desses leprosos, nós vamos ver a atitude dele. No versos 12 e já começando no verso 13, a palavra diz que todos gritaram a Jesus. Por que todos gritaram a Jesus? Gritaram porque não estavam perto de Jesus. Isso tem 2 lições aqui. A primeira lição é a lógica. Leprosos não viviam no mesmo lugar que pessoas comuns. Logo, pessoas comuns estariam longe de leprosos. Então, eles iam precisar gritar. Essa é a primeira lição. Aqui já entendemos. Aqui a história é isso que acontecia na época. História da época. Sociologia da época. Era assim que funcionava. Leprosos sempre estavam longe de pessoas comuns. Então, por isso eles gritaram. Gritaram para Jesus. Agora vamos pegar a segunda lição que cabe a nós aqui. Gritaram, clamaram ao Senhor, porque tinham uma situação a ser resolvida e havia uma oportunidade. Gritaram porque sabiam quem era Jesus. Era a oportunidade, meu irmão, minha irmã. Tempos difíceis não são tempos de desperdiçar as oportunidades. Eles já sabiam quem era Jesus, por isso gritaram.
Você vai ouvir lá o cego Bartimeu, que fez a mesma coisa, só que ele não era um leproso. Ele estava no meio de todo mundo. Ele podia ficar no meio de todo mundo. O que ele fez? Oportunidade. Na oportunidade, ele começou a gritar. Meu irmão, se Jesus está passando, se você tem a oportunidade de estar perto de Jesus, não perca. Ainda que não pareça algo simples e comum, não perca a oportunidade. O Tiago falou aqui do GM, uma oportunidade pequenininha, mas é. É ali um momento simples, tempo razoável, pequeno, oportunidade. Agora eles viram, Jesus está passando, Jesus está chegando. Meu irmão, quando a gente envia um aviso lá no grupo, irmão, vai ter culto hoje, embora eu vi um pastor esses dias, abrindo um parênteses aqui, ele fala assim, eu tenho pena da igreja, eu tenho pena, porque nós pastores, ao mesmo tempo que eu me dói, eu fico com pena também, porque a gente tem que ficar avisando a igreja que vai ter culto. Mas peraí, a igreja é feita, é um negócio que todo mundo já sabe, né? Mas por que eu tenho que falar que vai ter culto quinta-feira, irmão? Por que nós temos que colocar um aviso aqui toda vez? Vai ter culto quinta-feira. Por quê? Aí o pastor falando assim, é da pena dos pastores. E ele mesmo falava, dá pena de mim, porque eu também faço isso. Dá pena, né, gente? A gente tem que ficar falando. Mas o que a gente quer fazer? Qual que é a ideia? Meu irmão, minha irmã, você tem uma oportunidade. Jesus está passando. Não perca essa oportunidade. Ah, pastor, mas eu já sei. Ah, pastor, mas eu já conheço. Ah, pastor, mas eu já entendo. Ah, pastor, mas eu já vivi isso. Tá bom, meu irmão. Mas eu quero dizer, por mais que você já viveu, por mais que você já tenha passado, por mais que você já conheça, hoje é dia 7 de novembro de 2024. Esse dia não voltará mais. Você pode ter passado por tudo, mas pelo dia 7 de novembro de 2024 você não passou. Por mais experiência que você tenha, hoje é outro dia. Amanhã será outro dia. Domingo será outro dia, é outra oportunidade. Esse dia, por mais crente que você tenha sido todos os anos da sua vida, você ainda não passou por esse dia. E quando a Bíblia diz que cada dia tem o seu mal, meu irmão, por mais experiência que você tenha, talvez você não esteja preparado para esse mal que virá. Uma oportunidade o Senhor está te dando. O Senhor está nos dando. E aí nós vamos ver que, se a Bíblia diz que eles gritaram, meu irmão, minha irmã, é porque eles estavam dando o máximo deles para poder abraçar essa oportunidade. É o máximo. Se tem uma oportunidade, eu não vou perder. Eu vou me entregar no máximo. É o máximo que eu posso. E aí no versículo 14, nós temos um milagre aqui, talvez um milagre automático, um milagre instantâneo, nós temos um milagre fast food, nós temos um milagre nos tempos de hoje, que é apertar um botãozinho, a coisa acontece, e Jesus não falou nada. Simplesmente deles gritarem, Jesus, por favor, nos cura. Jesus não diz, vocês estão curados. Jesus não fala, em meu nome, vocês estão curados. Jesus não fala, olha, está resolvido o problema de vocês. Olha, eu já fiz o milagre. Olha, não, Jesus não fala absolutamente nada que diz respeito ao milagre dele. Jesus diz assim, vão ao sacerdote. Só vão. É assim, interessante? Não. É fenomenal isso. É algo sem... Não tem como você mensurar, não tem como você explicar um negócio desse. Jesus não falou. Eu fico às vezes refletindo na seguinte fala de Jesus. Em meu nome, se vocês entenderem o que é viver em meu nome, vocês farão as obras que eu fiz e ainda maiores. Meu irmão, você já parou para pensar que um dia você pode pensar na cura de alguém, essa pessoa ser curada? Que é o que Jesus fez. Ele não falou nada, absolutamente nada. Eu estou dizendo essa loucura aqui para você, porque nós precisamos aguçar a nossa fé nesse nível.
sabe? De você dobrar o joelho, interceder por alguém, a pessoa assim, instantaneamente ser curada sem você tocar nela, sem você estar perto dela. Jesus disse que seria maior. Aí tem gente tentando, como é que eu posso dizer, interpretar. Não era bem assim que Jesus estava dizendo. Que Jesus falou de obras maiores, não é assim, sabe, o mundo é outro, né? A sociedade é outra. Não, irmão, que Jesus falou é exatamente isso. Se eu curei, vocês vão curar. Se eu curei 10, vocês podem curar 20. Se eu curei 100, vocês podem curar 1000. É isso que ele quis dizer. É entusiasmo. Eu poderia, meu irmão, minha irmã, vocês são testemunhas. Olha a forma que eu estou pregando aqui, olha o jeito que eu estou falando. Tem alguma diferença de domingo à noite? Olhando para mim, tem alguma diferença? Sabe, o que falta para muitos de nós, nos colocarmos no lugar. Não interessa, é Jesus, é Deus. E eu gostaria que um dia, qualquer dia eu vou fazer um time-lapse do meu dia a dia lá, só que eu não vou poder pôr som, porque senão vai dar umas heresias na igreja. Aí está lá um pastor orando, eu orando. É desse jeito, irmão, porque é Jesus. É desse jeito. Uma hora você está falando alto, outra hora você está falando baixo, uma hora você está orando mais alto, outra hora você está chorando. É assim, porque é Jesus, é uma oportunidade. Não muda domingo de quinta, não muda. Para domingo tem Jesus, para quinta tem Jesus, para terça tem Jesus, para sábado tem Jesus. Ah, não tem culto hoje, lá em casa tem Jesus, tem oportunidade. E aí vem, eu vou lá no cultinho, eu vou lá na reuniãozinha, eu vou lá no lugarzinho, e agora nós vamos ver que o que curou esses homens foi o ato de ir. Foram aos sacerdotes. Enquanto eles estavam indo, eles foram curados, como diz a Bíblia. Veja aqui, meus irmãos, fé e ação. Porque o que eles poderiam dizer? Senhor, não entendi. Simplesmente, não, eu, sinceramente, quando eu estava lendo isso aqui, eu no lugar deles, eu já pensei, eu talvez faria isso. Jesus, não entendi, o que o senhor falou? Vá para o sacerdote. Não, Jesus, espera aí, para eu ir para o sacerdote, eu preciso estar curado. Eles poderiam fazer isso, porque o sacerdote só ia liberar eles da lepra, falar, agora você está curado, você está liberado para conviver no meio de todo mundo, se eles de fato estivessem curados. O ir ao sacerdote, que a lei dizia, era isso. Ah, você foi curado da lepra, então só o sacerdote pode atestar que você pode viver em comunidade como todo mundo. Então Jesus disse, vá ao sacerdote. Haja pela fé. O milagre veio aqui no ato de ir. Porque o texto diz, enquanto eles estavam indo, foram curados. Enquanto estavam indo, eles não sabiam se chegariam lá no sacerdote curados. O fato é, a ordem de Jesus é essa, haja pela fé. Faz algo pela fé. Quando você começar a dar os passos, você vai ver então que realmente era isso que era para fazer. Era exatamente isso. O problema é dar o primeiro passo. Não tem chão logo à frente. É um abismo logo à frente. O Senhor diz, haja e dê o passo pela fé. Enquanto estavam indo, Jesus, me cura primeiro e eu juro que eu vou. Me cura primeiro, eu juro que eu vou na quinta-feira. Me cura primeiro, eu juro que eu venho na escola bíblica. Me ajeita a minha vida, que eu juro que eu vou contribuir. Se tudo acertar, se o Senhor acertar minha vida financeira, certeza que eu contribuo. Certeza. Se o Senhor me der a bênção, certeza que eu vou na igreja. Isso é religiosidade. Isso aí tem igreja que obriga as pessoas a fazer, você quer a bênção de Deus? Então vai lá, faz isso, faz 10 disso, 20 daquilo, 30 daquilo outro e está resolvido. O que o Senhor está dizendo? Haja antes, começa antes. Mostre para Ele que você está afim. Haja pela fé.
E tem gente que está chegando no sacerdote, olha que interessante, e percebeu que não foi curado. Ô pastor, mas peraí, como assim? Como que pode alguém chegar e receber a palavra do Senhor e perceber que não foi curado? Ação sem fé não gera milagre. Aí tem gente agindo, falando e botando a culpa no pastor. Por quê? Porque o pastor mandou dar o passo. Irmão, não é só dar passo. Fé e ação. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor. Ande, meu irmão, como esses homens estavam andando. Ande como quem já recebeu o seu milagre. Aí nós vamos para o próximo ponto. Você se alegra, porque ele já fez. Eu estou andando e eu estou me alegrando porque ele já fez. Não, mas não fez, pastor. Fez! Não, pastor, mas não estou vendo. Isso é fé, meu irmão. Ele está fazendo. E aí no verso 15, um deles volta. Voltar aqui é a característica de quem reconhece que precisa, de quem reconhece que se arrepende, de quem reconhece que errou, porque a Bíblia diz, arrependei-vos. Quando a Bíblia diz, e quando João Batista prega, preparando o caminho para Jesus, o foco do seu discurso, o foco do seu sermão era, arrependei-vos. O que ele estava querendo dizer? Voltem para Deus, voltem, mudem, façam um caminho contrário do qual vocês estão fazendo. Quem volta é porque se arrepende, quem volta é porque reconhece, quem volta é porque está quebrando o seu orgulho, quem volta é porque sabe que errou e que precisa de Deus. Quando esse homem volta, ele volta curado, ele já está curado. Aí você fala, não, mas aqui é só gratidão. Não, não é só gratidão, não. Espera aí, quem foi que me curou? Quem é essa pessoa que fez isso por mim? Tá bom, eu fui curado, mas quem é? Sabe, meu irmão, tem gente buscando cura, tem gente buscando solução, mas tem gente que não está buscando a Deus. Está buscando cura, está buscando solução, mas não está buscando o dono disso, a fonte disso. De onde vem isso? Só um fez. Sabe, por isso que eu disse lá no começo, esses 10 somos nós. Agora, tem 2 grupos, o grupo do 1 e o grupo dos 9. Qual é o teu grupo? Você estaria, não, meu problema está resolvido, eu vou lá no sacerdote e vou viver minha vida. Porque é isso que eles queriam. A vida deles estava uma desgraça até aquele momento. O que é que você quer? Eu quero viver minha vida em paz. Eu quero viver minha vida tranquilo. Eu quero viver minha vida sem essa doença. Então tá, toma aqui. Eu quero ver o que você vai fazer com esse milagre. Eu quero ver o que você vai fazer com essa bênção. É o que Jesus fez com eles. Só um voltou. Jesus, me prostro diante do Senhor. Vamos falar a verdade, meus irmãos, não precisava fazer isso, né? Ele não precisava, até porque os outros não fizeram. Não precisava fazer isso. Para que voltar e se prostrar diante de Jesus? E tem um detalhe ainda interessante, que ele volta gritando. O texto diz que ele volta em alta voz, em alta voz. Foi ele me curou. Ele tirou a minha lepra, Ele acertou a minha situação, Ele resolveu o meu problema, Ele vem então proclamando e dizendo, meu irmão, minha irmã, quando você reconhece que precisa dEle, quando você se arrepende, quando você de fato encontra o Senhor, você começa a proclamar o milagre, você começa a proclamar Jesus. Eu vou até já vou dar aqui, eu ia falar para o Tiago, mas vou falar aqui porque tem a ver com a mensagem. Então, na quinta-feira que vem, Tiago, prepara o testemunho, porque o que você ia fazer depois era um testemunho. Só que ninguém não tem testemunho. Logo, se não tem testemunho, o que a gente pensa? Deus não está agindo, não tem testemunho. Mas peraí, Deus está agindo ou não está, meu irmão? Se eu pudesse testemunhar todo dia, era todo dia. Senhor, eu levantei hoje. Meu irmão,
quer dar um testemunho hoje. Qual que é o testemunho? Estou vivo. Estou vivo. Ah, mas está acontecendo isso. Estou vivo. O Senhor me deu vida, olha aqui onde eu estou, olha o jeito que eu estou, olha como eu estou, mas eu estou vivo. Mas ninguém testemunha mais. E aí quando deixa de testemunhar, vamos falar a verdade, gente. O problema nosso, o perigo de deixar de testemunhar, sabe qual é? Começar a dar glória para o homem. Oh, aquele cara é bom, olha como é que está a vida dele. Ó. Rapaz, aquele lá é trabalhador. Olha, tanto de trabalho dele que deu isso para ele. Não tem testemunho. Se essa pessoa viesse aqui e falasse, ó, tudo que aconteceu na minha vida foi Deus. Porque se eu não tivesse voltado para Ele, se eu não tivesse me prostrado diante dEle, eu não teria nada disso aqui. Não conseguiria nada disso se eu não tivesse voltado para Ele. Ah, porque eu tenho força, porque eu sou inteligente, porque eu me capacitei, porque eu me preparei. Ninguém está falando que isso é proibido. Agora, tem um monte de gente capacitada, tem um monte de gente preparada, tem um monte de gente inteligente aí, ó. Pode procurar na rua aí, ó. Tem um monte. Inteligente, capacitado, tá aí, ó. Tem um monte de gente inteligente, capacitado, fazendo o que não foi chamado para fazer nessa vida e está desgraça a vida dele. Não está na rua, mas está infeliz no que faz. Volte-se para Ele. Faz o que esse homem fez e ele se prostra. Quando nos prostramos, não é apenas reconhecer o poder de Deus. Isso é maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Reconhecer o poder de Deus é maravilhoso. Só que quando a gente se prostra, nós reconhecemos quem nós somos, não apenas quem Ele é. Quem eu sou diante de Deus. Ele estava dizendo isso. Jesus, eu sou isso aqui, ó, diante do Senhor. O Senhor é poderoso para me curar, o Senhor é poderoso sim, mas olha o que eu sou. É isso que eu sou diante do Senhor. E é o detalhe que esse homem, ele recebe um milagre. Era o mais improvável de todos, porque o texto diz no verso 16, e ele era samaritano. Samaritano era um povo rejeitado pelos judeus. Assim como nós falamos, né, há alguns dias atrás, a pregação sobre Zaqueu, os publicanos eram rejeitados, samaritanos eram rejeitados. Pela mistura, né, outros deuses envolvidos no meio do povo, e eles, não, eu não falo com um samaritano. Quando Jesus fala com uma samaritana, todo mundo lembra disso até hoje, né? Jesus falou com uma mulher samaritana, porque judeu não falava com samaritano. Mas o improvável veio, né? E aí nós temos a parábola do bom samaritano. Meu irmão, o que a gente aprende com isso aqui? Você pode ser uma pessoa isolada, você pode, olha, a tua família vê você como uma ovelha negra. Não, esse aí não tem mais jeito, esse aí não dá, esse aí não pode. Volte para Jesus. Volte e se prostre diante dele. O mais improvável, esse nunca eu achei que ia dar certo. Somos nós. É eu e é você. Sou eu e é você. Somos nós. Os improváveis. Os últimos que alguém esperaria que podia acontecer alguma coisa, né? Poxa, depois de tudo que aconteceu comigo, não tem a chance nenhuma. Nenhuma. Mas a atitude faz toda a diferença. Volte-se. E aí Jesus faz a pergunta. Esse veio, se prostrou. E a pergunta que Jesus faz, que eu levo para a nossa reflexão. Onde estão os outros 9? Gente, isso aqui quando eu li e comecei a meditar, entra como uma faca no coração assim, Senhor, tem misericórdia. Será que sou eu? Estou indo para a religião, estou indo para o sacerdote, estou indo para a sinagoga, estou indo para tudo que simbolizava a religião daquela época, mas não estou indo para Jesus. Estou fazendo tudo o que me pedem para fazer, mas não estou indo para Jesus. Onde estão? Será que os outros 9 não entenderam de onde emana a cura? De onde vem o poder? Será que os outros 9, sabe, está na hora
de começarmos a proclamar os feitos do Senhor. Os outros 9 pegaram para si, ficaram com ele, está resolvido, minha vida e acabou. Sei lá quem talvez poderia ouvir de Jesus através daquelas pessoas, talvez ninguém. Ninguém. Eu estava passando um dia lá e um homem veio e me curou. Um dia eu fui na igreja e recebi a benção. Que igreja? Nem lembro. Que dia? Nem lembro. Nem lembro. Por quê? Porque o importante era a benção. O importante era o que eu queria receber. O importante é o que eu esperava na minha vida. Cuidado. Porque tem horas que o Senhor permite que coisas estejam nas nossas vidas, para que a gente possa então observar. Será que eu tenho voltado para Ele? Será que eu não estou fazendo igual? E Jesus vem e mostra mais uma vez para a gente. Você vai precisar gritar de novo. É um ciclo que não se acaba. Grita outra vez. Fala outra vez. Aí Jesus cura de novo. Jesus abençoa outra vez. Jesus resolve de novo. E a gente faz o quê? Ao invés de voltar para Jesus, agora que estabilizou, volta para a religião. Não sai da igreja. Não abandona a igreja. Não, continua na igreja. Mas está na religião. Não está em Jesus. Está indo lá. Agora resolveu. Agora está bem. Aí volta o ciclo. Eu preciso gritar de novo, porque está outra vez acontecendo. Grita, grita, grita. Aí Jesus vem e abençoa outra vez. Cura de novo. Porque Deus é misericordioso. Ele é mais misericordioso que qualquer um de nós aqui. A Bíblia diz que enquanto houver oportunidade, busque o Senhor enquanto se pode achar. Vai ter um dia que não vai acontecer mais isso, mas enquanto isso não acontecer, o ciclo volta. Busca o Senhor, grita pelo Senhor, Ele cura outra vez. Aí eu escolho o grupo dos 9. Vai para lá. Até que um dia, pela graça de Deus, eu começo a entender. Todas as outras vezes eu fiz errado. Eu voltei para a religião, eu voltei para a igreja, mas eu não voltei para o Senhor. Presta atenção, meu irmão. E o último verso 19. Jesus, veja que para o milagre, Jesus não fala nada. Mas para a salvação ele fala. Ele diz para esse homem, a sua fé te salvou. O ponto aqui é, a tua fé não te curou. A tua fé te salvou. A cura já aconteceu lá atrás. A fé daqueles outros 9 foi suficiente para curá-los. Viu? Então tem hora que a Bíblia diz, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, grandes coisas poderão acontecer. Aqueles outros 9 tiveram fé e foram curados. Resolveu. Só que não foi suficiente para salvá-los. Tem gente que tem fé para receber bênção, mas não para ir para o céu. Você vai ver gente, você vai encontrar, escuta o que eu estou falando, meu irmão. Escute bem. O dia que você for para o céu, você vai ter surpresa. Sabe aquele irmão que recebe um monte de bênção de Deus? De repente não vai estar lá. Porque tem fé para receber bênção, mas não para ir para o céu. Ele aprendeu o segredo de receber as bênçãos. Opa, peraí. Eu entendi como é que é para receber. Essa fé eu tenho. Volte-se para Jesus, porque a salvação está nele. Nada que eu receba nesse mundo vai me levar para o céu. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. E aí nós entendemos que quando Jesus diz a tua fé te salvou, é aquela velha máxima, Deus sempre tem mais, Deus sempre tem o melhor. Se você clama a Ele, Ele te dá uma bênção, mas se você se volta para Ele, Ele te dá muito além de uma bênção. Muito mais, muito melhor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se você se voltar para Ele, se eu me voltar nele, se eu esperar nele, no final, Ele sempre nos dará mais e melhor do que esperávamos. Esse homem foi curado. E ele foi curado para viver uma vida plena nessa terra. Mas ele também recebeu uma vida além dessa terra. Porque ele foi curado da lepra, mas um dia ele ia morrer.
Ele não ia viver para sempre. Ou se você encontrar ele por aí, você chama ele para vir aqui. Porque Jesus curou ele, ele ficou vivo para sempre? Não, ele morreu. Eu só não sei o destino dos outros 9, mas desse eu sei o destino. Porque Jesus falou, a tua fé não é cura, a tua fé te salvou. Presta atenção, meu irmão. É algo que nos fará nos aproximar mais dele. E por que Jesus fala? Vem para mim, se aproxime de mim, se prostre diante de mim. Sabe por quê? Porque quando você se aproxima dele, você vai receber absolutamente tudo que ele tem para a sua vida. Só que o foco é ele e não o que ele tem. O foco é a pessoa dele, não o que a pessoa dele pode te dar. O foco é a presença, é estar com ele. Esse é o foco, porque é impossível alguém estar perto dele, estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. É impossível, é impossível. Então eu quero encerrar dizendo a você, seja qual for o tamanho do seu milagre, tamanho da sua necessidade, escolha o grupo que tinha só um. Viu? Não se deixe enganar. Como diz a Bíblia, a porta é estreita. Uma porta passava 9, pela outra só passava 1. Escolha o lado do 1. Escolha o lado desse 1. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Eita, ramaço, deriandaramachai. Oh, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Essa não é uma oração qualquer, eu quero orar especificamente pelo seu milagre. Eu quero que você pense agora o que é que você tem buscado do Senhor. O que é que você precisa que só Deus pode fazer. Só Deus. Eu sei da minha situação, não sei da sua. Eu estou aqui como você hoje. Nós todos estamos aqui juntos, clamando ao Deus que pode, gritando, entrando nesse processo. E vai chegar o ponto em que o Senhor vai direcionar a cada um de nós. Começa a agir pela fé. Pai, o Senhor conhece, Senhor, cada coração, cada uma das necessidades que estão aqui, Deus, sendo expostas. A mente dele está pensando, Pai, naquilo que ele precisa, naquilo que ela precisa. Em nome de Jesus. O coração dele, Senhor, bate mais forte quando ele lembra, ela lembra dessa necessidade. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, tem misericórdia de nós. Atende, ó Deus, o nosso pedido. Atende, Senhor, o nosso clamor. Atende, meu Pai. Eu oro, Senhor, te pedindo perdão pelas outras vezes que o Senhor nos abençoou e nós não nos voltamos para o Senhor. Vem, Senhor, traz, ó Deus, o bálsamo a cada coração, a paz a cada coração, na ação que será necessário, ó Deus, agir pela fé. Fortalece a fé, Senhor, de cada um. Enche, ó Deus, o coração de cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.